Alô, libidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio construindo um world build em 30 dias. Sim, nós já estamos no episódio 17 de 30, do dia 1 até o dia 30, mais um pouquinho, por causa da pausa que eu tive quando eu estava doente. E agora a gente vai conversar um pouco mais falando sobre funerais. Sim, nós já estamos já no bloco Cultura Sociedade, então falaremos hoje sobre funerais. Mas eu não sei o que está acontecendo. Cardzinho aqui para você ver todos os episódios até então, para ver mais ou menos como isso funciona. E só para lembrar, como que é? Temática, cheira a roleta, descobre a inspiração, 10 minutos de pesquisa, 10 minutos de criação e depois a gente conversa um pouco sobre o que eu consegui construir dentro desses 10 minutos, na verdade. O importante também, lembrando que tem que referenciar não apenas aquilo que foi pedido, mas sim fazendo jus a tudo aquilo que já foi criado até então, beleza? Então, bora lá para nossa roleta e vamos descobrir qual que vai ser a inspiração de hoje. E agora vamos ver qual que vai ser a temática de hoje. Bom, pessoal, como o Reginaldo ele já deu 3 prompts bem interessantes pra gente, um falando sobre a nação dos elfos do gelo, falando sobre a questão de congelarem e depois fazer escultura, o dos homens agrícolas, que tem a questão das tatuagens, e dos marinheiros que são colocadas as velas e os barcos e levados também no quesito do pôr do sol e tudo mais, toda essa questão mais ritualística. Então, em vez da gente pesquisar algo mais sobre os funerais, porque ele deu uma referência um pouco mais fechada, eu vou fazer o seguinte, eu vou já direto para a criação, já usando esses 3 prompts, e nós vamos criar também 3 funerais diferentes, aproveitando também que como nós já temos dentro das nossas criações os humanos, os não humanos, e recentemente surgiu aí no nosso episódio passado os Guardiões da Chama, então eu vou criar 3 tipos diferentes relacionando diretamente essas 3 criações que o Reginaldo trouxe pra gente, beleza? Então, bora lá. 10 minutos no cronômetro e vamos criar os nossos 3 funerais baseados dentro dos 3 funerais que ele trouxe pra gente.
O pessoal estourou. Novamente não sei o quanto estourou, espero que não tenha estourado muito. E eu peguei aqui então, pegando as 3 referências que o Reginaldo trouxe pra gente, uma mais voltado ao quesito de, peguei a ideia da escultura de gelo, falando no começo. O outro fazendo sobre tatuagens, usando com uma ideia de eternização, usando o entalhamento. E o outro mais um ritual relacionado ao Genius Loci, e com isso eu também fiz algo relacionado ao Genius Loci da nossa criação, beleza? Então, de uma maneira geral, o que nós temos para a nossa criação? Como eu falei, existem os humanos, os não humanos e os guardiões da chama, onde eu fiz esses diferentes. Os humanos, nós temos a crença de que das 3 divindades, tem aquela divindade que leva as almas para lá e para cá. Então, é como se fosse um parqueiro, como acontece no quesito da religião, da crença greco-romana. Então, acontece da mesma forma, onde a pessoa morre e ela é eternizada de alguma forma, porque o espírito é levado para o seu final, onde você acontece basicamente 3 tipos de eternização, né? O primeiro é o embalsamento, que é o mais barato, onde as pessoas são mumificadas. O segundo acontece a marmorização, onde acontece você é coberto por uma camada de um líquido, de uma pedra, um líquido que se fica realmente com uma cara de estátua. E o outro é a preciosização, seria meio que você se torna uma pedra preciosa, com ouro, prata ou algum outro material que a família queira derreter para cobrir o seu corpo. E com isso são colocados tanto em exposição, dependendo do formato, de como acontecem diversos tipos de apresentação desses corpos. Obviamente, os mais pobres, por serem balsamados e mumificados, eles são colocados em mausoléus e tumbas, porém tentando se manter eternizados de alguma forma. No caso das estátuas, dependendo do jeito que for, são colocados em algumas vias, e quando são muito ricos ou muito poderosos ou muito importantes, acontece de deixar em alguns locais específicos como uma exposição eterna à sua glória. Para os não humanos, você não pode fazer um ritual fúnebre normal, pelo fato de que não pode, você é menor, você não é humano, então você não pode ter o processo e muito menos fazer o seu processo normal da sua raça, da sua etnia dentro dessa cidade. Porém, o governo é um governo muito bondoso, então você pode entalhar o nome da pessoa numa das pedras chamadas honrarias póstumas. Existem algumas pedras espalhadas pela cidade onde as pessoas podem entalhar os nomes. Por ser uma pedra muito dura e muito pesada, muitas vezes os familiares deixam para lá pela dificuldade que tem, porque o governo lava a mão totalmente referente a isso. Então os cursos são totalmente feitos a partir da família. Então se você quiser entalhar o nome da pessoa que morreu, faça isso com as próprias mãos ou pague para alguém fazer isso. No caso dos Guardiões da Chama, onde eles são um grupo paralelo, você não pode fazer o ritual dentro da cidade. Então eles vão para fora da cidade e eles colocam as pessoas amarradas em troncos de 3 formas: na posição alegre, como se estivesse meio que dançando; a posição de glória, como se estivesse fazendo esse movimento assim meio que de vitória; e o terceiro amarrado em posição fetal ao tronco, sendo o primeiro causas naturais, o segundo em batalha e o terceiro doença ou assassinato. As pessoas dançam em nome de Agnes, que é levado o espírito junto com a chama enquanto, né, faz a carbonização do corpo juntamente com todo esse processo. Então, pessoal, esse aqui foi a nossos funerais. Eu achei bem legal, bem interessante, porque a gente vai pegando os pontos e vai criando aqui, criando ali, e vai aumentando e vai deixando cada vez mais interessante, pois no final de toda essa criação nós vamos ter uma cidade fechadinha, obviamente, que pode ser colocada mais coisas, porém é possível construir uma história, um conto, uma campanha ou qualquer outra coisa que você quiser fazer dentro da sua criação. Você já vai ter grandes elementos fechados e redondinhos para construir o seu mundo fantástico. Então deixe nos comentários algum funeral interessante que você gostaria de compartilhar. Obviamente, Reginaldo já compartilhou com a gente, tanto que usamos
os seus 3 funerais como referências para criar os nossos 3 funerais. E eu espero que vocês estejam curtindo tudo isso. E lembrando que, quando acabar toda essa saga, vamos fazer uma live eu conversando com vocês sobre as coisas que vocês criaram, que vocês já têm aí na cabeça, pra gente ir fechando e quem sabe criar uma região inteira com a minha cidade, a sua cidade, a de fulano, a de Beltrano. A gente faz uma cidade, uma região zona com diversas cidades que vocês foram criando ou junto comigo, ou que vocês já têm feito pra gente fazer uma criação gigantesca. Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!